Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar mais uma vez aqui junto com os irmãos nessa sequência de aulas que temos dado aqui falando sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Na aula anterior, na lição de número 2, nós falamos sobre a divindade do Espírito Santo. Então ficou bem claro que o Espírito Santo é Deus. Quero aqui respaldar com um versículo essa verdade, claro, como já tenho falado para os irmãos, existem dezenas e dezenas e até centenas de versículos, páginas inteiras, para fundamentar, calcar, embasar essa verdade, mas eu quero ler aqui um versículo junto com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o versículo 3 e o versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4. Esse texto vai falar do episódio em que Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. Quero ler aqui com os irmãos, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então, está claro que Ananias mentiu ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não, aqui está a tônica, o cerne da verdade que o Espírito Santo é Deus. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Nós então estudamos essa verdade na lição número 2 e hoje na lição de número 3, que foi dada no dia 20 de outubro de 1991, nós vamos meditar um pouco, ponderar, pensar a respeito da verdade que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Deus que fala. O Espírito Santo ouve, vê, intervém na história e ele fala. Texto da lição. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, para entender a respeito de Deus e das coisas de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus, ele pode ser compreendido, entendido? Sim. Por quê? Porque ele, Deus Pai, se revelou. Ele se revelou através daquilo que ele criou, os céus, a terra e o mar, lança luz sobre como ele é, como ele procede, a maneira que ele age, Deus Pai, e nós chamamos essa revelação de revelação geral. Ele se revela através daquilo que ele criou, ele é Deus Pai distinto da sua criação, está acima, muito acima da sua criação, ele é o regente, e as rédeas da história está nas suas mãos. Mas ele também se revela
através da revelação especial, que é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e através da Escritura Sagrada. Então, nós podemos conhecer Deus Pai porque Ele se revelou. Podemos esgotar esse conhecimento, dissecar esse conhecimento a respeito de Deus Pai? Jamais, nunca, impossível. Porque se isso fosse possível, ele deixaria de ser o próprio Deus que ele é, o Deus vivo que ele é e todo-poderoso. Nós temos uma mente finita, e como o finito vai compreender de forma absoluta o infinito? Então, nós podemos conhecer muita coisa a respeito de Deus porque ele se revelou. Mas jamais poderemos esgotar esse conhecimento. Dentre outras, uma das coisas que passaremos, nós cristãos, que cremos em Cristo de todo o coração, passaremos na eternidade fazendo é conhecer o nosso Deus sem jamais, a despeito de toda a eternidade, esgotar esse conhecimento a respeito do nosso precioso e bendito Deus. Então, o Espírito Santo, ele revela sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Ele, sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele nos revela. Observe que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, fez de nós cristãos morada, casa, tabernáculo, tenda, santuário. Então, quando o texto da lição diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, o Espírito Santo vai trazendo clareza na vida de cada um de nós. Eu estou falando para a igreja, para cristão, para nós que cremos em Cristo de todo o coração, que no ato da regeneração fomos inseridos ao corpo de Cristo e na regeneração deu-se início a um processo que nós chamamos de processo da santificação, que ao contrário da regeneração, que é um ato, a santificação é um processo que vai perdurar enquanto nós estivermos aqui nessa peregrinação como forasteiro e peregrino em terra estranha, porque a nossa pátria é a cidade cujo arquiteto e construtor foi o nosso Deus. Verdade aplicada. O Espírito Santo aplica o crente à vontade de Deus. Precisamos então estar sensíveis ao Espírito de Deus para ser conduzido pelo Espírito de Deus à vontade do próprio Deus. É o Espírito Santo quem nos conduz ao centro da vontade de Deus, ao querer de Deus para a vida de cada um de nós cristãos. Para isso é necessário nós desejarmos, irmãos, ter gana, fome, sede. A mesma sede, gosto de fazer essa comparação, acho pertinente, oportuna, a sede que temos pelo batismo no Espírito Santo, pelos dons espirituais, a mesma gana, desejo de que o fruto do Espírito continue amadurecendo dentro de nós, crescendo dentro de nós, e desejo em que o Espírito de Deus nos conduza à vontade de Deus. O querer de Deus está dentro do rolo sagrado, as sagradas letras, as leis do reino. Dentre outros textos, está ali em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Jesus só desce do monte no primeiro versículo do capítulo 8. O registro está lá no texto. Então ali está as leis do reino. Só é possível cumprir as leis do reino quem pertence ao reino. Já tentaram na história, nos séculos passados, pegar as leis do reino, a qual acabei de fazer alusão ali, as bem-aventuranças, e cumpri-la, e muito cedo observaram que é impossível. Por quê? Porque são as leis do reino
para cumprir as leis do reino é necessário nascer de novo, que o nosso grande Raboni, grande mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cabeça da Igreja Salvador do Corpo, orientou a um membro do Sinédrio, aquele Sinédrio composto de 70 homens e um sumo sacerdote, o conselho que condenou Cristo à morte, o Nicodemos: necessário te é nascer de novo para cumprir as leis do reino. É necessário passar pelo ato da regeneração e estar no processo de santificação. E quem atua em nos conduzir a cumprir a lei do reino é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus que fala. Quero aqui ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, para fundamentar essa verdade. É uma doutrina, não passa, os costumes eles mudam, porque os costumes estão ligados à cultura, estão ligados a cada região, mas a doutrina de Deus, a despeito de o costume, embora o costume tenha o seu lugar, desde que não seja nenhuma neurose, mas seja algo equilibrado, embora tenha o seu lugar, o costume, a doutrina de Deus, ao contrário dos costumes, não passa, não muda. Foi doutrina no primeiro século, é doutrina hoje no século 21 e continuará sendo doutrina, ensinamento para a igreja, enquanto a igreja aqui estiver na face dessa terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 e 2, para fundamentar que o Espírito Santo é o Deus que fala. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Observe, irmãos, que na igreja havia profeta e também doutores. Sempre houve uma diversidade dentro da igreja, no sentido de pessoas cultas e pessoas desprovidas de cultura, tá? Sempre houve, sempre ocorreu. Havia lá pescadores, havia também publicano, cobrador de impostos do governo romano, alguém bom em matemática, foi o caso de Levi, que também é chamado de Mateus, e havia lá também um homem chamado Lucas, que era doutor, era médico, um médico amado, companheiro do apóstolo Paulo em muitas das suas viagens missionárias. Então, dentro da igreja, sempre houve espaço para todos, aqueles que tinham canudo universitário e os que não tinham, tá? Como era o Pedro, seu irmão André, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Tem um texto no Novo Testamento que diz que eles eram indoutos. O texto não está dizendo que eles eram analfabetos. Claro que eu creio que Deus pode usar pessoas analfabetas, que não sabem ler nem escrever. Creio piamente que ele usa pessoas assim. Porém, esse texto que diz que eles eram indoutos não está dizendo que eles eram analfabetos. Está simplesmente dizendo que eles não tinham o canudo universitário. Observamos aí que Pedro escreveu as cartas que têm o seu nome. Então, o apóstolo João também escreveu o evangelho que tem o seu nome, escreveu o livro de Apocalipse e escreveu 3 cartas com o seu nome. Então a igreja ela sempre teve pessoas analfabetas, pessoas que têm algum nível de estudo, mas não tem canudo universitário, e aqui, como o texto de Atos capítulo 13 deixa claro, doutores.
Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Que coisa tremenda! A tônica, o cerne, para fundamentar que o Espírito Santo é o Deus que fala, está aqui. Disse o Espírito Santo fala, ele orienta e fala. Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Barnabé e Saulo, como os demais que aqui são mencionados, estavam fazendo a obra. O escopo deles, de Barnabé e Saulo, era fazer o que vinha à mão para ser feito, a obra. Era a preocupação deles. A consequência em eles fazerem a obra foi que o Espírito Santo os apartou, os separou. Então é o Espírito Santo quem escolhe, quem separa e quem determina a missão a cumprir. Isso não é no nosso tempo, isso é no tempo dele, E no tempo dele, ele não é o Espírito que não pode ser frustrado, parado. Ele é soberano, ele faz da maneira que ele quer. Ele é Deus. Deus é um Deus, somente um Deus, que subsiste em três pessoas. Não há hierarquia. Há um coigual, coeterno, coexistente. O único Deus que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a verdade que se aplica aqui nessa lição é que o Espírito Santo, ele nos conduz à vontade de Deus. Eu quero ler aqui ainda com os irmãos mais um texto para fundamentar que o Espírito que nos conduz à vontade de Deus, aquele que separa, que escolhe para uma grande obra e determina que obra devemos fazer, ainda falando sobre o seu falar, o Espírito Santo, o Deus que fala. Quero ler ainda Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Quero ler aqui a partir do versículo 26. É o texto aqui que Filipe vai explicar o texto sagrado, aquele Eutipe, que aquele homem da Etiópia que estava ali descendo, né? Ele era mordomo de Candace, a rainha ali dos etíopes, tá? Ele estava lendo ali o rolo sagrado do profeta Isaías, quando ele se depara com a parte em que ele está lendo ali o que nós conhecemos hoje como o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo move Filipe e o orienta a aproximar desse homem para explicar ali o texto de quem falava ali o texto naquela ocasião. E eu quero ler esse texto aqui com os irmãos para fundamentar que o Espírito de Deus, ele fala. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace,
rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E aqui está a tônica do que quero para fundamentar que o Espírito de Deus, ele fala. E, versículo 29, e disse o Espírito a Filipe, o Espírito Santo falando a Filipe para norteá-lo, para orientá-lo. Chega-te e ajunta-te a esse carro. Então, fica bem claro, temos aí dezenas e dezenas de versículos para fundamentar essa verdade, a verdade do tema dessa lição de número 3, o Espírito Santo, o Deus que fala. Aqui está mais um versículo dentre tantos. Então, o objetivo da lição, saber que a comunhão com o Espírito Santo está relacionada com a convicção que temos na Bíblia, como a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele traz essa convicção em nós, cristãos, que o rolo sagrado, as sagradas letras, a palavra do nosso Deus, ela é verdadeira, veraz, perfeita, inerrante, ela tem a sua infalibilidade, que o rolo sagrado é a palavra do nosso Deus. O Espírito Santo traz essa convicção dentro de nós. Não há um cisco sequer de dúvida em nosso coração que nós temos aqui a palavra de Deus e o próprio Deus preservou a pureza da sua palavra e a perfeição da sua palavra. Então, o Espírito Santo é quem traz essa convicção no coração do cristão. Segundo objetivo, entender a obra do Espírito Santo através das Escrituras, o que nós vamos falar aqui no decorrer dessa lição. Texto de referência, Isaías capítulo 11, versículo 2, o mesmo Isaías capítulo 42, versículo 1, Isaías ainda, capítulo 61, versículo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 e Efésios, capítulo 5, versículo 18. Assim nos diz o texto de referência, o texto sagrado. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então nós vemos que Isaías está fazendo referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fica bem claro na plenitude dos tempos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele vem, enviado por Deus Pai, que repousou sobre ele o Espírito Santo. Ele estava ali quando foi até o Rio Jordão e foi batizado pelo profeta João Batista. Vemos ali a manifestação da Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade descendo as águas, e depois ele sai das águas, o Pai falando da eternidade, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, este é meu Filho amado em quem me comprazo, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade descendo em forma corpórea, como pomba. Vemos ali a manifestação da Trindade naquele episódio. O Espírito Santo repousou sobre ele, como Isaías havia vaticinado, predito, profetizado aqui no capítulo 11, no versículo 2, e repousará sobre ele o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, lhe dando sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Jesus foi obediente a Deus Pai em tudo. Ele abriu mão da sua glória,
nunca abriu mão da sua divindade, porque nunca deixou de ser o próprio Deus. Quando estava aqui no seu ministério, nessa terra, havia duas naturezas em uma só pessoa. Ele era 100% Deus, 100% homem. Ele era completamente Deus e completamente homem. Toda a plenitude da divindade habitava nele. Isaías 42 também, versículo 1. Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me comprais. A minha alma pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Isaías 61, o Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Jesus, em dado momento, em uma sinagoga, ele pega o rolo sagrado, recebe o rolo sagrado daquele que pegava o rolo sagrado dos teucos, aqueles utensílios onde preservava o rolo ali dentro da sinagoga, e ele recebe aquele rolo e ele, de pronto, ele já abre nesse texto, Isaías, capítulo 61, primeiro versículo, e ele aplica esse versículo a ele mesmo. Esse versículo, Isaías estava fazendo referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ali, dentre outras coisas, demonstra muita habilidade ao abrir no texto, já de imediato. Exigia habilidade, bom manejo, porque naquela ocasião, no primeiro século, não havia essa facilidade que nós temos hoje, essa divisão de capítulos e versículos. Nós temos o cânon sagrado, a vara de medir, os 66 livros inspirados. E hoje é uma facilidade quando se quer abrir em algum texto. Lá naquela ocasião não havia essa facilidade, não havia ainda essa divisão que nós temos hoje de capítulos e versículos. Então, Jesus, ao abrir o texto de imediato, demonstra bom manejo, habilidade com o rolo sagrado, demonstra o valor que ele dava ao texto sagrado. E ele, que valorizava a palavra de Deus, nos deu uma ordem: examinai as Escrituras. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Tendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso padrão referencial, nós precisamos, irmãos, debruçar sobre o rolo sagrado, tomar tempo para examinar as Escrituras sagradas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e eles ali começaram a falar em línguas não estudadas, línguas não aprendidas, mas línguas dadas pelo poder do Espírito de Deus. Observe, irmãos, que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44, está dentro da casa de Cornélio. Não havia ali pessoas de várias nacionalidades. Pelo contrário, estava Cornélio, a família dele e os criados dele ali. E foi derramado ali, como evidência do batismo no Espírito Santo, as línguas, como evidência da dotação de poder. E a dotação de poder tem por finalidade nos fazer testemunhar. Batismo no Espírito Santo para testemunhar das verdades que nos alcançou. Falar, pregar, disseminar as boas novas do reino. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós cristãos que recebemos o Espírito Santo,
quando cremos, quando fomos inseridos ao corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele adentrou em cada um de nós, que em dado momento fomos batizados no Espírito Santo com a evidência inicial de falar em línguas, ou aqueles que estão buscando o batismo do Espírito Santo e busquem o batismo no Espírito Santo, continue buscando. É uma promessa para os que crêem, não é promessa para incrédulo, né? Incrédulo nunca será batizado no Espírito Santo, é uma promessa para quem crer. Aqueles que estão buscando o batismo no Espírito Santo e ainda não receberam ainda. Então, ambos, os que já foram batizados e os que ainda não foram batizados no Espírito Santo, devemos ter consciência de que precisamos constantemente, irmãos, nos encher do Espírito Santo. Isso fala de vida pia, de ir à fonte que jorra água diuturna, água cristalina, ir direto à fonte. Observe que a doutrina do sacerdócio universal de todos os cristãos é uma doutrina bíblica. E essa doutrina deixa bem claro que todos nós cristãos, sem distinção, do novo convertido ao que tem mais tempo na caminhada, na lida, todos temos acesso imediato à sala do trono. Jesus é o único mediador entre Deus Pai e nós. E através de Cristo, que faz a mediação, nós temos acesso imediato à presença de Deus Pai. Então, não dependemos de nenhuma outra pessoa para esse acesso. Jesus garante esse acesso a cada um de nós cristãos. É a doutrina do sacerdócio universal de todo cristão. Nesse sentido, todo cristão, também os nossos líderes, mas não somente eles. É uma doutrina bíblica, irmão. Não tem como refutar essa verdade, porque é uma verdade de Deus. Assim como os nossos líderes, eles também são sacerdotes. Nesse sentido, nesse cenário e contexto, o qual estamos falando, de ter acesso imediato à presença de Deus, mas não somente os nossos líderes, todos os cristãos, até o mais novo convertido, abraçou a causa do cristianismo há alguns segundos atrás. Nesse momento, a partir de então, tem acesso imediato à presença de Deus, tendo como o único mediador o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, exerce um sacerdócio perene, eterno, para sempre. Revela as coisas divinas. Então o Espírito Santo, ele revela as coisas divinas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Revela o futuro por vir. Observe que o Espírito Santo, ele é onisciente. Ele conhece passado, presente e futuro. Lucas capítulo 2, versículo 26. Revela o futuro. Revela o caminho da piedade. Isaías capítulo 30, versículo 21. Guia a toda verdade. Como já falamos no início, na introdução, o Espírito Santo, ele nos conduz à vontade de Deus. Ele nos guia a toda verdade. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Traz à memória as palavras de Cristo. Observe, irmãos, que ele traz à memória aquilo que já estudamos. Tá? Precisamos tomar tempo para examinar o rolo sagrado. E o Espírito Santo traz à memória as palavras de Cristo. As palavras de Cristo.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26. E o Espírito Santo também, Atos, capítulo 15, versículo 28, dirige as decisões da igreja. Não devemos tomar decisões estribado em nós mesmos, confiado em nós mesmos, nosso intelecto, na nossa maturidade, mesmo que tenhamos, mas devemos ser sensíveis e buscar uma direção no Espírito Santo, porque é Ele quem dirige as decisões da igreja. Introdução: o Espírito Santo é o autor da Bíblia, da revelação. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada foi escrita por aproximadamente 40 escritores que foram inspirados por Deus, mas o autor último foi o Espírito Santo. A Bíblia tem exatidão, perfeição, não se contradiz. Como já falamos, reitero, para uma fixação, ela é inerrante, tem a sua infalibilidade. Ela é a palavra, ela não contém, não somente contém, como alguns querem, ela é a palavra de Deus e devemos nos alimentar dela. É o puro, genuíno leite racional, não contaminado. Na palavra de Deus temos todos os nutrientes para nos manter saudável. A palavra de Deus tem vitamina de A a Z para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Ele inspirou os aproximadamente 40 escritores. Ele soprou para dentro de alguns teólogos, nós sabemos, tomamos conhecimento, que traz por definição da palavra inspiração, respirar. Eu estou caminhando aqui com teólogos como Norman Gasley, que traz por definição soprar para dentro de. E ambas as definições estão corretas. Caminho aqui com essa definição. Soprar para dentro de. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Isso é doutrina, irmãos. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus permanece. Quando eu falo que é doutrina e saliento essa verdade, eu estou dizendo que essa verdade não muda nunca. Verdade no primeiro século, verdade para a igreja hoje. Aqui no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, na Holanda, na Venezuela, na Polônia, em toda a região desse universo, essa verdade permanece de pé. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. O Espírito Santo, ele preserva a pureza da sua palavra. Ele é perfeito. E a palavra dele, a palavra da terceira pessoa da Santíssima Trindade é perfeita. Não se pode conceber, no entanto, a concepção herética de que ele é uma influência, uma substância. Então, fica bem claro que o Espírito Santo não é simplesmente uma mera influência, uma mera substância, uma mera força ativa. Porque uma força ativa não fala. Uma força ativa não tem intelecto, sensibilidade, vontade, inteligência, afetividade, autodeterminação. Então, está bem claro que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Deus que ainda fala e a sua palavra
penetra até a divisão da alma e do espírito do ser humano. Ele é o único que pode convencer o homem. Nenhum de nós, por mais habilidade que tenhamos, e ter habilidade não é pecado, é algo legítimo. Por mais conhecimento que tenhamos, e ter conhecimento não é pecado, é algo legítimo. Só o Espírito de Deus pode convencer o pecador do pecado, da justiça, do juízo e da condenação do inferno. Então, fica claro que o Espírito Santo não é uma substância, meramente uma influência, mas é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, pois de forma muito acentuada e contundente, a Bíblia Sagrada, que é o nosso esquadro, o esquadro da igreja, nossa norma, nossa bússola, regra de fé e prática, e devemos ser norteado, governado pela palavra do nosso Deus. A Bíblia Sagrada mostra de forma acentuada, contundente, que o Espírito Santo, ao contrário de ser uma substância, uma influência, o Espírito Santo é de fato uma pessoa. E o Espírito Santo, como pessoa, ele pensa. Romanos capítulo 8, versículo 27. O Espírito Santo, como pessoa, ele sente. Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo, como pessoa, tem desejo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11. O Espírito Santo, como pessoa, ele tem vontade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Ele, como pessoa, intercede. Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo, como pessoa, ele ordena. Romanos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Tem ciúmes. Tiago, capítulo 4, versículo 5. E fala, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Estes atributos são incontestáveis da terceira pessoa da Trindade, exarados nas páginas, está recheado nas páginas das Escrituras Sagradas. Na lição 1, a qual nessa sequência foi a primeira que ponderamos, que pensamos, aprendemos bastante a respeito da personalidade do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo em relação à Trindade Divina, apesar de não constar a palavra Trindade nos textos bíblicos, a doutrina bíblica do Deus único, uno, é um mistério que escapa à razão humana, como tantos outros mistérios que emanam da Bíblia, tais como o novo nascimento espiritual, muito bem explicado por Jesus. Então, irmãos, embora não apareça a palavra Trindade na Bíblia, a verdade, a doutrina está clara aqui, com dezenas e dezenas e até centenas de versículos bíblicos. Nós aqui, no decorrer da aula, temos aqui alguns versículos, mas quando nós paramos para examinar o rolo sagrado, nós observamos que textos inteiros deixam muito claro essa verdade. Nós, cristãos, não desprezamos a razão, mas não desprezamos mesmo. Pelo contrário, nós tomamos tempo para pensar, refletir, ponderar. Temos claro que a Bíblia, a palavra do nosso Deus, vai além da razão. Como explicar de forma racional o nascer de novo, nascer da água e do Espírito? Como explicar de forma racional a regeneração? Como explicar de forma racional que um homem, estando morto há 4 dias, cheirando mal, Jesus, o eterno Filho de Deus, se coloca diante do seu túmulo e lhe dá uma ordem.
Ali estava dentro da sepultura o corpo de Lázaro, inerte, somente o corpo, parado ali. Cheirava mal, então estava em estado de decomposição. E Jesus dá uma ordem. Jesus diz: Lázaro, venha. Lázaro, saia. E aquele homem obedece a ordem. Meu irmão, para aquele homem obedecer a ordem, a alma e o espírito dele, que nessa ocasião estava dentro do seio de Abraão, ouve a ordem do eterno Filho de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus disse que ele deu a sua vida para depois tornar a tomá-la. Isso fica bem claro, que o Jesus que deu a ordem tem poder sobre a vida e sobre a morte. E a voz do nosso Senhor ecoou lá dentro do seio de Abraão. E a alma e o espírito daquele homem, de Lázaro, obedeceu a ordem, entrou, tornou a entrar naquele corpo que estava inerte dentro daquela sepultura e ele sai. Houve ali uma ressurreição, não no sentido mais pleno da palavra ressurreição, porque ele tornou a viver, mas em algum momento Lázaro tornou a morrer. Houve ali um retorno à vida, no sentido de voltar a viver, mas ressurgir dentre os mortos fala de ressurgir para a imortalidade. O primeiro a ressurgir dentre os mortos, a primícia dos que dormem, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que ressurgiu dentre os mortos e hoje está vivo. E foi ele quem deu a ordem. E um homem, depois de 4 dias morto, em estado de decomposição, porque o texto diz que ele cheirava mal, veio a vida novamente. Como explicar, pela razão, essa verdade bíblica? Então, embora não desprezemos a razão, a Bíblia está acima da razão. Então, nós cristãos, para nós é muito tranquilo pensar sobre a realidade da Trindade. Quando falamos Trindade, irmãos, nós estamos falando de um Deus que subsiste em 3 pessoas. Todavia, a única voz autorizada a falar a respeito da Trindade é a palavra de Deus, em cujos textos bíblicos encontramos a presença do conceito da Trindade, desde Gênesis a Apocalipse. Vemos ali, dentre dezenas e dezenas de textos bíblicos, e até centenas, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Mateus capítulo 27, versículo 46, também o capítulo 3 e o versículo 16. Agora, é importante saber que o Espírito Santo é uma pessoa distinta da Trindade, sendo igual ao Pai e ao Filho. Então, são 3 pessoas distintas. Isso significa que a pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra, a pessoa do Espírito Santo é outra. Porém, são pessoas inseparáveis. Nós vamos aqui já ler um texto e vai nos trazer clareza. Onde está uma pessoa, embora possa haver uma diferença de atuação na sua obra, um exemplo, o Pai é quem envia, o Filho é quem voluntariamente vem, o Espírito Santo é quem convence. Então há uma diferença na atuação, né, dos objetivos pré-estabelecidos por Deus. Mas
Onde está uma pessoa, está as demais pessoas da Trindade. Enquanto o Pai se caracteriza como, por exemplo, o Criador, o Filho se caracteriza como Redentor e o Espírito Santo se caracteriza como transformador do íntimo do homem, aquele que convence. O Pai é autor, o Filho é executor e o Espírito Santo é o ativador. Assim, cada pessoa da Trindade tem sua especialidade própria e peculiar. É o que acabamos de falar. Cada um atua, em alguns momentos, na função que foi pré-estabelecida por Deus para que haja uma atuação. Por exemplo, nós vemos aqui que o Pai é o Criador, o Filho o Redentor, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Pai é o autor, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o ativador. Então, existe essa verdade, uma especialidade toda particular, peculiar na ação. Porém, as três pessoas da Trindade sempre agem em conjunto, estão juntas. Onde está uma pessoa, está as demais pessoas. São distintas, porém inseparáveis. E nunca houve e nem há ação isolada da Trindade divina. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, versículo 20 e versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Efésios, capítulo 3, versículo 17. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14 e versículo 15. Eu quero aqui ler dois textos com os irmãos para deixar bem respaldado que, embora sejam as três pessoas distintas, a pessoa do Pai uma, pessoa do Filho outra, a pessoa do Espírito Santo outra, eles são inseparáveis. Tá? Quero ler aqui com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, ele não visita, ele reside em nós, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? É uma pergunta. Então, o texto afirma que o Espírito Santo, ele reside dentro do cristão, ele mora. Quando nós falamos, louvando o nosso Deus, ora vem, Espírito Santo, é no sentido de mais dele, de sua totalidade, sua plenitude, mas não no sentido que ele está fora e precisa adentrar. Não, porque dentro ele já está. Então, é uma verdade bíblica, uma doutrina bíblica, que o Espírito Santo habita dentro do cristão. Comparemos agora essa verdade com o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, e eu quero ler aqui, no capítulo 14, o versículo 23 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23. Estou aqui fundamentando que, embora as três pessoas da Santíssima Trindade sejam distintas, como eu já tenho aludido, elas são inseparáveis. Onde está uma pessoa, está as demais pessoas. Olha o que Jesus diz aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos. Quero salientar a palavra viremos. Ele está fazendo referência a ele mesmo e o Pai. E viremos para ele.
e faremos nele morada. E faremos nele morada. Jesus está dizendo que ele fará morada, ele e o Pai. Viremos e faremos, fazendo referência a ele e o Pai. Fará morada dentro do cristão. Então, o Espírito Santo habita dentro do cristão, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habita dentro de nós, e a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, habita dentro de nós. A Trindade Santa habita dentro do cristão. Isso é precioso, fica bem claro. Claro que existe dezenas e dezenas de versículos para fundamentar essa verdade. Aqui está um, dado, né, o tempo, precisamos ser lacônico, conciso, mas está bem claro a doutrina bíblica, que embora haja uma distinção, são inseparáveis. Onde uma pessoa atua, as demais pessoas estão ali também atuando. Por ser distinto do Pai e do Filho, e, no entanto, igual ao Pai e ao Filho, está fazendo referência ao Espírito Santo, para fundamentar essa verdade, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, é que o Espírito Santo tem todo o interesse na redenção do homem, tomando em parte iguais, em operações distintas e tempos oportunos, a sua própria parte definida e individual. Ele tem a sua obra a realizar e está realizando no decorrer dos séculos. Nesta gloriosa obra de nossa eterna felicidade, o Espírito Santo, que está selado para o dia da redenção, está trabalhando na atuação, no convencimento do ser humano. Eu quero ler ainda aqui com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Para ficar bem claro que quem atua no convencimento, quem abre o coração do pecador para estar atento às verdades do Evangelho, não é o homem, não é a igreja, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, importa que ele cresça e que você, minha irmã, meu irmão, e que eu diminua, que reconheçamos que o mérito não é nosso, o mérito é dele, todo dele. Quem faz é ele, nós somos vaso de barro. O tesouro está dentro de nós, o conteúdo do Evangelho, da boa notícia de salvação. E quem convence o homem não sou eu, não é você, minha irmã, meu irmão, não é a igreja. O mérito é dele, é Deus, o Espírito Santo, quem convence o ser humano. Quero aqui calcar essa verdade biblicamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, Paulo estava pregando. O texto está aqui falando a respeito daquelas viagens que Paulo estava fazendo ali, e ele chega até uma cidade e ali ele se põe a pregar. Olha o que o texto diz. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. É Deus quem abre o coração do ser humano para que o ser humano esteja atento
ao que os pregadores do evangelho pregam. Isso é obra de Deus, irmãos. Nós não podemos tomar o mérito do Espírito Santo como se nós tivéssemos esse poder de persuasão. Nós somos os mensageiros e trazemos uma mensagem e pregamos a verdade do evangelho. E quem abre o coração para que nos ouçam é o Espírito Santo, é o próprio Deus. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. As Escrituras registram em João, capítulo 5, versículo 17, que meu Pai trabalha até agora e eu, Jesus, trabalho também. O mesmo Jesus orienta-nos em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27 e 28, sobre as prioridades de trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. É claro, irmãos, que ali no texto há um hebraísmo, há uma figura de linguagem, tá? Quando o texto diz que não devemos trabalhar pela comida que perece, há um hebraísmo, não somente, tá? Embora entendamos a Bíblia de forma literal, existem dezenas e dezenas de figuras de linguagem no rolo sagrado. Ali é um caso. Não devemos trabalhar pela comida que perece. Há um hebraísmo, somente, não somente. Porque a Bíblia nos ensina claramente que não devemos viver no ócio. Precisamos trabalhar e viver do suor do nosso rosto. Então, precisamos arregaçar a manga da camisa e trabalhar. O apóstolo Paulo, dentre outros cristãos, ele trabalhava, tinha a profissão de fazer tenda e trabalhava dia e noite, se necessário, para não ser pesado ao seu semelhante, ao próximo. O nosso padrão referencial, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já bem cedo estava lá com José, o seu pai não biológico, mas seu pai legal, porque Jesus veio de Deus, o nosso Deus. Mas ele estava lá já muito cedo, tinha calo nas mãos, porque trabalhava na carpintaria com José. Então, o trabalho não foi uma maldição. Pelo contrário, dentro ainda do Éden, no lugar de delícia, o cenário paradisíaco, lá dentro Deus colocou o homem para, o nosso papai Adão, para guardar e lavrar o jardim. Isso é trabalho. A maldição veio para tornar o trabalho algo cansativo, o suor do nosso rosto. É o que acontece. Depois do pecado, nasceu cardos, espinhos, e isso traz dificuldade, requer labuta, embate diário. Então, devemos sim trabalhar e não viver uma vida aí de braço cruzado. A Bíblia condena a preguiça. Há uma importância de entender que a revelação bíblica, ela é progressiva. Há todo conselho de Deus e precisamos então entender a simetria, a conformidade nos ensinos da palavra de Deus, para não correr o risco de pegar um texto e ter um entendimento equivocado e trazer problema, ensinamento herético para aqueles que nos ouvem. Então, quando aqui o texto diz, não trabalhe pela comida que perece, não trabalhe somente. Há um hebraísmo, tá? Nós precisamos trabalhar também pela comida que perece, isso é legítimo, é orientação bíblica para nós, cristãos, trabalhar, nos dedicar ao trabalho, assim como também ter tempo para o descanso, para o lazer, também é bíblico,
Porém, irmãos, o texto aqui deixa bem claro que temos também dentro da nossa jornada aqui prioridades. Nós aqui estamos e temos sido preservados pelo nosso Deus porque a nossa vida, a vida da humanidade está nas mãos de Deus. Nós precisamos, nós cristãos, cumprir a nossa missão, pregar o evangelho, fazer a obra de Deus. Então, o mesmo Jesus orienta-nos no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27 e 28, sobre as prioridades de trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Não podemos aí abrir mão, irmãos, de cumprir o ID que pesa sobre nós. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Se nós hoje, você e eu, minha irmã, meu irmão, estamos aqui hoje, somos cristãos, foi porque um irmão nosso cumpriu o ID e a palavra de Deus nos alcançou. O que faremos, pois, para executarmos as obras de Deus? Faça esta pergunta a você mesmo, né? É aqui uma advertência para nós que o nosso comentarista está fazendo. E espero que tenha encontrado a resposta e humildemente aprendido a trabalhar sob o comando do Espírito Santo. Precisamos fazer a obra de Deus. Fomos chamados para essa obra. A obra do Espírito Santo e as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo é o autor da Escritura Sagrada, pois foi ele que inspirou os escritores bíblicos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ditando-lhes direto e audivelmente, quer influenciando suas mentes ou criando circunstâncias externas para facilitar a produção das mensagens. Ao falarem ou escreverem, esses homens estavam movidos pelo Espírito Santo, como nós já temos falado. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. De muitas maneiras fala o Espírito Santo, e também ele é o intérprete. Então, irmãos, ninguém melhor que o autor da Bíblia para nos trazer esclarecimento sobre a Bíblia. Nós devemos orar enquanto lemos a palavra de Deus, meditamos nas verdades bíblicas, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine o nosso cérebro para que entendamos a sua palavra. Precisamos comparar a Escritura com a Escritura. São mais de 31 mil versículos. A revelação é progressiva. Então, precisamos estudar, não a galope, as carreiras, mas devagarzinho, com calma, com responsabilidade e dedicação. Colocando cada expressão e cada fato bíblico de maneira clara e bem simples nas mentes cristãs. Para todas as idades, o Espírito Santo é o professor da Escritura Sagrada, aplicando-as às necessidades espirituais de cada caso particular, sem exceção. Nós observamos, ao pregarmos a palavra do nosso Deus ou darmos uma aula, que o alcance, por exemplo, aqui no YouTube, é muito vasto, né? E o Espírito Santo, então, ele vai segundo o que precisa ouvir em dado momento, aplicando a palavra aos corações. É o Espírito Santo que atua nesse necessário. A fala de um pregador a milhões de ouvintes é aplicada, é o que ele vai falar agora, instantaneamente a todos e a cada um. Estamos falando a centenas e centenas de pessoas e o Espírito Santo é quem aplica a palavra pregada no coração individualmente de cada uma das pessoas que estão ouvindo. Isto é uma obra maravilhosa, é um milagre, irmãos, um milagre.
que ninguém neste mundo sabe fazer, a não ser a pessoa do Espírito Santo. Aqui está o motivo pelo qual precisamos pregar a palavra de Deus com fidelidade e não abrir mão de ensinar Bíblia àqueles que nos ouvem. Nenhuma mente humana, por mais esclarecida que seja, pode por si mesma compreender as Escrituras sagradas. Então precisamos da iluminação do Espírito Santo. Precisamos estudar, nos qualificar. Hoje há uma facilidade imensa, irmãos, para nós cristãos desenvolvermos, amadurecermos na palavra, crescermos no conhecimento bíblico. Existem muitos seminários disponíveis, existe muito estudo bom, que não precisa nem pagar. Aqui na internet, cabe nós desejarmos aprender, nos aplicarmos ao estudo. Hoje temos a facilidade de ter a Bíblia Sagrada em nossas mãos e livremente, irmãos, podermos examiná-la quando quisermos. Isso é um privilégio que você, minha irmã, meu irmão, e que eu tenho. Então, irmãos, não podemos abrir mão de estudar a Bíblia com seriedade e compartilhar das verdades bíblicas com o nosso próximo. É Ele quem ilumina o entendimento, o Espírito Santo, o entendimento obscuro do homem, com pleno conhecimento espiritual. O Espírito Santo penetra as profundezas de Deus e Ele é quem nos revela essas profundidades, esses mistérios que há em Deus. Com pleno conhecimento da criação, Ele penetra as profundezas dos homens em todos os tempos e lugares e de todas as coisas existentes em todos os tempos e lugares. O Espírito de Deus sabe sobre todos e sobre tudo. E nós precisamos, então, ir até a fonte, o próprio Deus, o Espírito de Deus, e buscar essa profundidade nele. Conhecedor que o Espírito Santo é de todos e de tudo, sabe perfeitamente como aplicar a Escritura Sagrada à existência 2 bilhões de seres humanos que habitam na Terra. Mas como ele faz isso? Vejamos então como o Espírito Santo atua dessa maneira. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho, falar do amor do nosso Deus. Quem vai penetrar essa palavra no coração daqueles que nos ouvem é o Espírito Santo. Ele é quem atua nessa obra extremamente necessária. Mas como ele faz isso? É uma pergunta. Vejamos. O Espírito Santo dá a conhecer as coisas de Deus aos homens, isto é, lhe permite penetrar nas profundezas de Deus. Embora a Bíblia Sagrada, irmãos, em um certo sentido seja simples, essa simplicidade não é sinônimo de banalidade. Pelo contrário, ela é extremamente e grandemente profunda e exige de nós muita dedicação, muito trabalho, muito estudo e a iluminação trazida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus revela as coisas espirituais ao homem, isto é, ilumina e clareia as coisas de Deus perante o homem. Nós recebemos a iluminação quando nós buscamos através do falar com o nosso Deus. A importância da oração diária, constante, perseverante. O Espírito Santo abre os olhos e os ouvidos espirituais do homem para que ele veja e ouça o que Deus lhe mostra e
fala, Mateus capítulo 11, versículo 25, Ezequiel capítulo 2, versículo 2, Miqueias capítulo 3, versículo 8, Zacarias capítulo 4, versículo 6 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. O Espírito Santo também, irmãos, é quem faz com que as escamas dos olhos dos incrédulos caiam, para que, então, vejam as verdades de Deus. Observe, irmãos, que quem toma a iniciativa em convencer o pecador é o próprio Deus, é o Espírito de Deus quem toma a iniciativa. Tem um texto que nós estudamos durante muitos anos, e é um texto muito conhecido, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse texto está falando para uma igreja. O texto está falando para uma igreja. Esse texto, o contexto desse texto deixa claro, o cenário deixa claro que está falando para uma igreja que, a despeito de ser igreja, deixava Jesus do lado de fora, através do quê? Das suas atitudes, da sua carnalidade, da sua falta de ter dentro dela o fruto do Espírito amadurecendo com as suas virtudes, com as suas qualidades. Nela havia a manifestação de obra da carne. Então essa igreja expulsou Jesus de dentro dela. Esse texto está falando para uma igreja. O pecador, e aí textos bíblicos diversos. O incrédulo, aquele que não crê em Jesus, ele não tem o poder de vir para Cristo sem que o Espírito Santo, como diz Efésios capítulo 2, lhe dê vida. Ou, se quisermos, para o entendimento de que o Espírito Santo é quem toma a atitude, o pecador não pode vir para Deus, não pode abraçar a causa do cristianismo sem que o Espírito Santo lhe capacite ou lhe dê iluminação. E só depois ele pode, então, vir. O que a Bíblia deixa bem claro para você, minha irmã, meu irmão, e para mim? Que o mérito da salvação é de Deus e não do homem, irmãos. Que quem toma iniciativa na salvação não é o homem, é Deus. O homem hoje, no século 21, está como o nosso papai Adão e nossa mamãe Eva estava depois da queda, ainda dentro do jardim. O homem hoje está escondido entre árvores. Não é o homem quem busca Deus, é Deus. Biblicamente, a verdade bíblica é que Deus, o próprio Deus, ele toma a iniciativa. Onde você e eu estava quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Deus, o mérito é dele, importa que ele cresça e que você, minha irmã, meu irmão, e que eu diminuemos. A honra, a glória na salvação pertence a ele e somente a ele. Não podemos usurpar a glória de Deus, tomar para nós o que pertence somente a ele. A glória dele a outrem ele não dará. Quem toma iniciativa lá dentro do Éden em perguntar ao homem, onde estás? É ele. Ele é quem nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele tomou a iniciativa. É claro que nós somos de escola, nós assembleanos, escola arminiana. Há como nós resistirmos à graça de Deus. Para nós, a graça é resistível. Mas quem atua,
Quem faz é Deus e não nós. A queda do homem, a queda do nosso papai Adão, a queda da nossa mamãe Eva, nos fez nós estarmos mortos em nossos delitos e pecados. Não há como passar lick-pape. No capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, não há como passar lick-pape na carta de Paulo à igreja que estava em Roma. Paulo deixa bem claro lá na carta, quando ele abre a carta aos Romanos, expressando o seu anelo de um dia ir ter com aquela igreja que estava em Roma, uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele deixa bem claro o anelo de ir ter com eles. O que aconteceu depois, quando ele apela para César e é conduzido até Roma, um pouco depois. Depois dele registrar o anelo, o desejo de ir estar com ele, ele deixa bem claro, está lá, irmãos. O plano de salvação está ali na carta de Paulo aos Romanos. Deixa bem claro o estado caótico, deplorável dos gentios. Depois ele traz o estado deplorável, caótico dos judeus. E depois, irmãos, em seguida, ele traz o estado de toda a humanidade. Ele fala sobre a depravação total de judeus e de não judeus, de judeus e gentios. Todo ser humano está completamente depravado, depravação total. Está na carta. Não há como passar lick-paper. É palavra de Deus. É verdade de Deus. Tem exatidão de Deus. E depois de deixar bem claro a depravação total de toda a humanidade, não há um justo sequer, está lá na carta, está lá, está na carta. Então ele vem deixando bem claro, irmãos, bem claro, que Deus proveu um meio de reconciliação com ele mesmo. Ele enviou um remidor, um salvador, para que o homem nesse estado de morte espiritual, de inimizade com Deus, de distanciamento de Deus, esse homem então, crendo no remidor, no salvador, no resgatador, esse homem então, crendo em Jesus de todo o coração, pudesse somente dessa forma voltar a ter comunhão com Deus, voltar a ser amigo de Deus, estar perto de Deus através do sangue da nova aliança, que fala mais alto que o sangue de Abel. Somente dessa forma está claro, cristalino. Mas por que nós passamos ali pela carta dezenas e dezenas de vezes, irmãos? Por que e não conseguimos enxergar o mistério do Evangelho? Porque até mesmo alguns de nós, irmãos, estamos com escamas nos nossos olhos, nós cristãos, porque nós queremos ter o nosso ego massageado, porque nós queremos a glória para nós e queremos acreditar que a salvação está no nosso domínio, nas nossas mãos. Que você e eu, minha irmã, meu irmão, estou falando para a igreja, nós, nos salvamos a nós mesmos com a ajuda de Cristo. Que essa heresia, irmãos, esteja, a partir de hoje, expurgada da tua e da minha vida, minha irmã, meu irmão, nós, a igreja, essa heresia. É claro que o plano de salvação, a obra bendita e preciosa, que Deus Pai elaborou e pôs em execução, nos humilha, porque nós não temos mérito na salvação. As nossas atitudes,
As nossas obras têm o seu lugar, têm a sua importância, mas vêm como consequências na vida do salvo. Vem como consequência na vida daquele que foi alcançado pela graça de Deus. O mérito é todo dele. O mérito pertence unicamente a ele. Aquele que proveu salvação eterna para nós. Paulo, irmãos, ao meditar nessas verdades, ele chega a um momento que ele fica boquiaberto, atônito, em estado de êxtase, quando ele para observar essas verdades. Eu quero ler com os irmãos Romanos, para que os irmãos entendam, quando Paulo para meditar nessas verdades, no plano de salvação, na sabedoria de Deus, no que Deus fez através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim, Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, Paulo, depois que ele vem registrando o plano de salvação, o que Deus fizera através de Cristo, o que Deus pensou, a sabedoria de Deus, olha o que ele deixa registrado. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, o mérito é todo dele na salvação. Porque dele quem? De Deus. E por ele quem? Por Deus. Ele, Deus. E para ele quem? Deus. São todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que possamos entender como o apóstolo Paulo, irmãos, que o mérito é todo dele, irmãos. A glória é toda dele. A honra é toda dele. Importa que ele cresça e que você, minha irmã, meu irmão, e que eu, e que nós, a igreja, diminuemos. Porque foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. A obra do Espírito Santo. O Espírito de Deus demonstra as coisas de Deus com fatos e provas irrefutáveis, que facilite o raciocínio do homem. O Espírito Santo ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais. Um dos métodos, já mencionei aqui anteriormente, mas reitero para uma fixação. Um dos métodos de interpretação bíblica é justamente comparar coisas espirituais com espirituais, é comparar a escritura com a escritura. E é importante, irmãos, porque, como eu já falei, a revelação é progressiva. Então precisamos ir juntando as verdades bíblicas que estão espalhadas na Bíblia Sagrada, nos mais de 31 mil versículos, juntar e aí ter um entendimento, irmãos, mais claro. Para que tenhamos esse entendimento com mais clareza, precisamos comparar a Bíblia com Bíblia. A obra do Espírito Santo depende de nossa atuação correta em relação às Escrituras. Todos os empecilhos à prática da palavra de Deus precisam ser afastados. Irmãos, para que o Espírito Santo tenha liberdade e ação, nós precisamos nos aplicar ao estudo da palavra. Como nós vamos entender algo que nós nunca ouvimos, que nós nunca tivemos conhecimento? Então, nós precisamos, irmãos, das Escrituras Sagradas, tomar tempo para estudar com seriedade.
Todos empecilhos à prática da palavra de Deus precisam ser afastados para que o Espírito de Deus tenha liberdade de ação. Deus quer nos usar poderosamente e nós precisamos nos aplicar à palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, irmãos. Muito sangue foi derramado nos séculos passados para que a palavra de Deus chegasse até nós na forma que temos hoje. O cânon sagrado, a vara de medir os 66 livros inspirados. A obra do Espírito Santo se desenvolve no coração de quem ouve e pratica a palavra de Deus. Porque não há como praticar as obras do Espírito Santo sem a prática das Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada, ela revela a vontade do Espírito Santo para as nossas vidas. Devemos estudá-la, entendê-la, isso fala de cérebro, e, uma vez entendendo as verdades bíblicas, transformar em realidade na nossa vida. Uma vez transformando as verdades bíblicas em algo vivencial para nós, devemos compartilhar dessas verdades com aqueles que nos ouvem. Os religiosos do tempo de Jesus dedicavam-se ao exame da Escritura, mas que procediam erradamente, como se elas fossem o Salvador deles. Idolatravam as Escrituras e rejeitavam a Jesus. Nós devemos amar as Escrituras e adorar o nosso Deus, adorar o autor da Escritura, nosso amado Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Estavam imersos nas Escrituras, mas não tinham entendimento sobre aquilo que estudava. E não conseguiram ver, irmãos, o Messias vaticinado, predito no Antigo Testamento. Isso é possível, irmãos, nós, cristãos, estarmos diariamente em contato com a Escritura e não entendermos com clareza o plano de salvação, o que Deus fez naquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira, no Calvário, que na ocasião estava fora das portas, fora dos muros de Jerusalém. É possível termos o rolo sagrado em nossas mãos durante décadas e décadas e ainda termos como que escama nos nossos olhos e não conseguirmos entender o grande plano, a espinha dorsal da nossa fé, que é o plano de salvação elaborado por Deus e colocado por Ele em prática. Que a partir de hoje, irmãos, possamos atentar com mais diligência e em oração a Deus, pedir a Deus: Senhor, que as escamas dos meus olhos caia. Estou falando para nós, igreja. Para você, minha irmã, meu irmão, para mim, para nós, cristãos. Que as escamas dos olhos caiam e que verdadeiramente possamos dar a honra devida àquele que é digno, o único, de toda honra e toda glória. A vida eterna está em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, irmãos. Não está em nós mesmos, está nele. Nós o obedecemos, vivemos em novidade de vida, como consequência de ter sido alcançado pela graça do nosso Deus. Nesse caso, esse propósito no exame da Escritura era mais um mal, no caso deles, do que um bem. Era um exame pecaminoso, pois os afastavam de Jesus Cristo. Eram religiosos. Andavam com um rolo sagrado embaixo do braço, como muitos de nós. E não conseguiam entender as verdades bíblicas. As verdades bíblicas estão aqui, nunca saíram daqui. Mas é possível, irmãos,
nós lermos essas verdades e não entendê-las. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, ao contrário desses fariseus e alguns escribas que tinham a Escritura Sagrada, o rolo sagrado, veterotestamentário do Antigo Testamento, e com a Bíblia não conseguiram enxergar o grande plano de salvação de Deus Pai, não conseguiram enxergar que aquele Jesus era o Messias predito pelos profetas do Antigo Testamento, que aquele Jesus era a semente da mulher, anunciada por Deus Pai, revelado por Deus Pai, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Não conseguiam entender que o mérito da salvação não está em nós mesmos, irmãos, está em Deus. Deus nos salvou. Deus nos deu, quando cremos em Cristo de todo o coração, nos deu aquilo que não merecíamos, porque graça é favor imerecido, e a salvação é pela graça, mediante a fé. É possível nós lermos Efésios capítulo 2 centenas de vezes e não entender, irmãos, que a salvação é obra completa, exclusivamente, totalmente, integralmente, cabalmente dele, de Deus. E o mérito é todo dele e não nosso. O Espírito Santo se entristece com aqueles que torcem as Escrituras ou torcem a mensagem profética recebida para dar ao povo. Não devemos torcer as verdades de Deus. Não devemos adulterar, fazer manobra com o texto sagrado. É possível, irmãos, termos boas intenções e estarmos completamente equivocados. E décadas, e anos, como um religioso, cumprindo todas as normas denominacionais. E as normas denominacionais têm o seu lugar, devem ser cumpridas, porque nós nos submetemos aos nossos líderes. Porém, é possível, assim como os fariseus, não entender absolutamente nada sobre o plano do Deus eterno. O plano elaborado por ele, somente por ele, irmãos. Porque o plano de salvação foi elaborado por Deus antes da fundação do mundo. Onde você, minha irmã, meu irmão, onde eu estava nessa época? Lá estava o Deus Todo-Poderoso, e ele elaborou e colocou em execução, na plenitude dos tempos, a honra, a glória, o louvor, o enaltecimento é totalmente dele, do nosso Deus. É possível, irmãos, termos o rolo sagrado e estarmos longe, irmãos, longe daquele que é o autor do rolo sagrado. O Espírito Santo se entristece com aqueles que torcem as Escrituras ou torcem a mensagem profética recebida para dar ao povo. A reforma protestante, irmãos, colocou a Bíblia nas nossas mãos. Isso fala de livre exame. Livre exame está aqui nas nossas mãos. Colocou nas mãos do povo a reforma protestante. Mas livre exame não é livre interpretação. A Bíblia tem uma interpretação, e a interpretação pretendida pelo Espírito de Deus, que é o autor da Bíblia, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Bíblia não é de particular interpretação. Então, irmãos, que ao contrário daqueles que entristecem o Espírito Santo, que nós possamos,
Ao contrário de pôr na Bíblia o que a Bíblia não diz, sacar da Bíblia as suas verdades para cumpri-las. Se somos de Deus, provamos isso ao executar e obedecer às palavras de Deus, que é obra do Espírito Santo. As palavras de Deus estão aqui e nós precisamos tão somente examiná-las, entendê-las e transformá-las em realidade em nossa vida. Conclusão: por fim, para que a obra do Espírito Santo se desenvolva e seja abundante dentro de nós, e por nosso intermédio, Deus quer fazer em nós e em vidas através de nós. Para que a obra do Espírito Santo se desenvolva e seja abundante dentro de nós e por nosso intermédio, precisamos orar a Deus conforme registrado em Efésios. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma lição. Querendo o nosso bom Deus, Deus nos dando vida até lá, na próxima lição, a lição de número 4, falaremos sobre o Espírito Santo entre os incrédulos. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Tu és digno, ó Pai, de ser adorado, engrandecido, exaltado, Senhor amado. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, pelo grande plano de salvação, por ter enviado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos resgatar do mercado de escravo e pagar um alto preço, ó Pai, por cada um de nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo, ó Pai, ter nos convencido, nos dado vida, ó Pai, para que nós então abraçássemos a causa do cristianismo. Continue conosco, ó Pai, nos dando clareza na tua palavra. Nos ensina, Senhor amado. Somos completamente dependentes de Ti. Sem o Senhor, meu Deus, não conseguimos dar um passo. Peço uma bênção especial sobre todos, ó Pai, que estarão conosco nessa aula, Senhor amado. O Senhor é um Deus vivo, todo-poderoso, que faz milagre. Cremos na atualidade dos dons do Teu Espírito. Cremos no Teu poder. Ó Pai querido, faça conosco, ó Pai, segundo a Tua vontade. É a Tua vontade que queremos, ó Pai, na frente da nossa. Perdoe os nossos pecados, nos dê o coração de um bebê recém-nascido, nos ajude nessa caminhada, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Ó Pai, nos dê um dia abençoado na Tua presença. Nós assim oramos, ó Pai, e lhe agradecemos em nome de Jesus.